Olá, meus amores, tudo bom? Estamos aqui para mais uma live de esquenta dos surtos maternos. Hoje nós vamos falar com a doutora Juliana Franco sobre adolescência é resultado da infância. Eu espero que vocês estejam acompanhando os posts que eu tenho feito esses dias sobre esses temas. Estou com uma dificuldade com o Instagram, não tá deixando eu publicar esses dias posts com legenda, então se vocês puderem colaborar acompanhando mesmo assim. Tô tentando fazer um jeito lá de vocês conseguirem receber conteúdo de um jeito improvisado, colocando a legenda dentro dos posts. Tudo bom? Bom dia. Quem tá aqui pela primeira vez? Gente, a página tá recebendo muita gente. Recebi mais de 10 mil pessoas nesses últimos dias, na última semana. Então eu imagino que tenha gente aqui que tá chegando hoje, talvez ainda não me conheça. Eu sou a Maíra, do Canto Maternar. Muito prazer. Sou educadora parental, mentora de mães. Oi, Mel, tudo bom? Mel também fala bastante de adolescência. Deixa eu só ver se a Ju já tá aqui. Aí eu já convido ela aqui pra dividir comigo. Vamos ver se eu ainda não tô vendo o nome dela, peraí. Talvez esteja porque tem muita gente. Agora ela conseguiu. Você me ouve? Tudo Tô bom? te ouvindo, agora tô te ouvindo. Tá, antes não? Antes parou o vídeo pra mim e eu não tava te escutando. Bom, se der problema eu vou pra sala. Agora você tá me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tá? Ai, que Eu bom. tô te ouvindo, só não sei se o povo tá me ouvindo. Espero que sim. Vai lá, agora Agora tá tá bom bom lá. o áudio. Tava faltando você. Ai, Má, prazer estar aqui com você de novo. Que bom, obrigada, maravilhosa, por ter me recebido, ou melhor, por ter me aceitado o convite. Eu também Sempre, né? Sempre. hoje eu tô naquele dia de fogueira, assim, praticando muitas técnicas de autorregulação, porque tá puxado aqui. O Instagram tá tirando onda, não tá deixando publicar coisa com texto. Então tô tendo que rever tudo, assim, que tá programado. Mas enfim, postei lá aquele vídeo que eu te mandei ontem. Sim. Não sei se vocês já viram, gente. Eu fiz um vídeo esses dias da minha série do Diálogos da Mãe Imperfeita, que eu tenho algumas séries que eu faço que são para poder trazer informação de um jeito mais humorista, para ver se chega de outra forma para as pessoas, uma coisa bem didática, que às vezes É dói muito de bacana. receber, mas que é importante. Aí eu publiquei sem legenda mesmo, tudo bem, vamos ver se as pessoas conseguem espalhar. Mas eu estava só explicando para o pessoal qual que é o intuito dessa live, né? É uma live de esquenta, caso tenha saído o som, eu vou repetir. É uma live de esquenta para a minha série dos surtos maternos, que vai acontecer na semana que vem, que quem tiver interesse é só digitar surtos para poder receber o link da inscrição por privado. E aí nessa série, o que eu vou fazer? Eu vou entregar para vocês 4 aulas gratuitas para que vocês possam entender quem que é a criança interior, e por que ela te faz surtar? Por que ela faz você educar seus filhos de uma forma incoerente com aquilo que você optou? Eu tô lá optando pela criação consciente, quando eu vejo, eu tô lá desesperada, repetindo exatamente o jeito da minha mãe, do meu pai. Eu não sei por quê, porque eu não dou conta. E aí eu vou explicar por que a criança interior tá... O que ela tá fazendo com você? Quem que é essa pessoa que mora dentro de você, né? E o que ela tá fazendo com você para poder, de repente, fazer você ficar aí surtando com a sua criança, ou com o seu adolescente, ou com o seu filho, enfim, né? E aí, para isso, para vocês chegarem lá um pouco mais alinhados com a minha proposta, entender qual que é a pegada dos surtos maternos, que já é a 6ª edição que eu faço, 45 mil pessoas já passaram por essa série, muito legal. Eu faço as lives de esquenta. Então, na semana passada, eu falei com a Tariana Rocha sobre como superar pai e mãe narcisista. Depois eu falei com a Flávia Penido sobre como maternar com leveza, né, sem culpa. Hoje eu estou falando com você sobre adolescência, resultado da infância. E na sexta-feira eu vou falar com a doutora Priscila Xavier, maravilhosa, sobre como lidar com as temidas birras, que eu prefiro chamar de explosão emocional, mas enfim, a gente fala birra para todo mundo entender do que a gente está falando. Mas lá a gente vai falar sobre como funciona o corpinho da criança, o que está acontecendo com o corpinho da criança quando ela está nesse estado, e mostrar para vocês qual que é o papel do adulto, como que ele faz para acolher de forma respeitosa, o que ele tem que fazer para poder realmente fazer com que essa criança se sinta melhor, oferecendo a corregulação, que a gente tanto fala, e todo mundo tá assim, que é isso, meu? Não tinha isso na minha época, socorro! Então, assim, o intuito de hoje é a gente poder falar com essa mulher maravilhosa, que é a doutora Juliana Franco, que é mãe de 3, tem 2 filhos adolescentes, é pediatra, tem um coração gigante,
Eu sigo ela desde 2015, 2016, sei lá, na época do Facebook, que nem tinha ainda terreno nesse Sim, Instagram para mim, não tinha. né? E a gente se falava por privado, já trocava ideia, já percebia a generosidade e o jeito especial dessa mulher desde aquela época. Tive o prazer imensurável de ser aluna dela na Escola da Educação Positiva, na certificação que eu tirei como educadora parental, em atuação consciente e também em atuação consciente para adolescentes. Uhum. Então, eu sempre trago o tema da adolescência para os esquentas dos surtos maternos, porque quando as pessoas falam, ah, mas ainda tem uma mentoria chamada Maternar a Criança. Será que é só para criança pequena? Não, a criança que eu estou falando maternar é a criança interior. É que eu não deixei o nome longo e queria fazer um trocadilho. Mas a realidade é que a mentoria é para mães de filhos com qualquer idade. Inclusive, eu tenho recebido mães de adultos e até avós nas últimas edições. Até avós que vêm por indicação de mães que participaram. Tá super interessante porque já aconteceu 2 vezes. Já aconteceu da própria aluna sugerir para a mãe fazer, a mãe querer fazer e entrar na turma. Então, assim, não importa a idade. E hoje eu queria muito trazer esse tema com essa ideia que é importantíssimo a gente compreender que a adolescência é o resultado da infância, né? Então, é muito importante essa live, tanto para quem tem filho adolescente, porque vai entender, de repente, melhor o comportamento do adolescente, como para quem tem filho pequeno, para entender como a educação tradicional, se for aplicada, pode prejudicar a relação que você tem com o seu adolescente lá na frente. Essa educação punitiva a gente tem que banir da história. A gente tem que instruir o máximo de gente para que as pessoas possam entender o malefício que é. Você... Nossa, que, assim, não tem. Nós somos resultado disso. A gente é prova de que não deu certo. A ciência já comprovou. E a ciência comprovou através de estudos muito, muito, muito importantes. Então, já não há motivo mais, né? Não há motivo. E quando a gente vê as páginas defendendo a educação tradicional, a gente fala, a gente é só ler os livros. Não tem nada, não tem nem o que fazer, entendeu? Mas, para quem tem filho adulto, inclusive, também é interessante porque você tem a chance de revisitar o período em que você foi pai e mãe na adolescência, entender, às vezes, o ressentimento que seu filho pode ter hoje, o afastamento que vocês tem agora, a sensação de que ele vem na tua casa, de repente, só por protocolo, mas que não tem realmente uma conexão, um vínculo, entendeu? E é isso que a gente quer evitar, porque quando a gente olha para a relação com os nossos pais, eu já perdi os 2, mas enfim, mas assim, às vezes a gente se percebe hoje se forçando a ir para casa dos pais, ou não tendo prazer, ou não confiando neles, ou não querendo contar as coisas, ou já sentindo, eu vou contar, mas ela vai me tratar daquele jeito, vai falar... Por quê? Né? Por muito do que esses pais não foram capazes de entregar, também pela época, não é que a ideia de julgar ninguém e tal, mas porque esse vínculo não foi estabelecido, eu não consegui confiar nessa pessoa porque eu fui traído lá atrás, entendeu? Quando eu me mostrava. Eu me senti rejeitado, eu fui abandonado, eu tive várias coisas que meus pais fizeram para dar a entender que, ó, sendo assim, eu não tô afim. Eu não vou conseguir lidar com isso, eu não quero lidar com isso. Você nessa versão eu não quero. E isso dói muito. Isso afasta muito. Então é um pouco por aí, né, que a gente queria começar, né, Flor? Para poder falar disso. Né? O maior mal, obrigada, Maíra, pelo convite. E é isso, o maior mal da educação tradicional é que ele faz romper relações. Além de causar muita dor, e não há dor maior para um ser humano do que a dor da desconexão, né? De não confiar no outro, de não poder estar junto do outro, porque é da nossa natureza humana essa codependência, essa interdependência, essa possibilidade de que o outro possa tornar a minha vida melhor, mais plena, né? Eu junto ao outro. E eu aprendo isso na minha infância. O quanto eu vou confiar no outro, eu aprendo na minha infância. E eu vou explorar isso na adolescência. Quando a gente fala de segundo nascimento, a gente fala, primeiro nascimento é para os pais. Então, eu chego ali com toda a minha autenticidade, né? Para esses cuidadores que eu confio completamente, que vão me atender, né? Então, eu vou ter ali períodos de mal-estar e bem-estar, claro, e quando eu estou em mal-estar, eu espero esse acolhimento. E aí, na adolescência, que é esse segundo nascimento, é um nascimento para o outro, para as relações horizontais. E eu levo para esse segundo nascimento uma noção, se vou de novo poder me aventurar
com essa autenticidade, se eu posso, de novo, se eu posso confiar nas pessoas. E levo para essa relação aí, para esse compartilhar, né, de amor, conhecer outras formas de relacionar, muito com o aprendizado que tive nesse meu primeiro nascimento. Então, as minhas relações na vida inteira vão ter como base a relação lá da infância. Então, eu vou me relacionar porque eu aprendi com o meu cuidador a me relacionar assim, que posso confiar, que posso ser autêntico, né? Que posso estar ali dizendo exatamente o que necessito, né? Então, a minha autoestima ali na adolescência vai depender completamente do que foi feito ali na infância. E que posso, inclusive, fazer escolhas, né? Porque quando a gente tem essa educação da obediência pura, né? Eu quero que você simplesmente faça aquilo que eu estou mandando, que você abaixe a cabeça, que você aceite as regras e tal. A gente não sabe o que a gente está fomentando lá na frente, né? Sim, esse abuso de poder, né, Isso. Mayra? Esse abuso de poder que destrói relações. Porque parte de um princípio que, assim, quando eu vou abusar do meu poder, eu preciso colocar no outro medo de mim, né? Então, eu não crio uma relação de respeito e de igual valor. Eu crio uma relação baseada no medo. E essa relação baseada no medo, ela não é uma relação saudável. Não é uma relação que permite o outro ser. O outro vai normalmente ser exatamente como eu espero que ele seja, mesmo que isso fira a integridade dele. Então, ele perde essa autenticidade, tem muito a ver com comportamento autolesivo, essa perda de autenticidade, porque eu me desconecto do meu sentir. Então, eu deixo de sentir. E eu estou sempre muito anestesiado. Eu tenho que buscar anestesias para suportar essa dor. Na verdade, uma dor que mal compreendo, né? Não sei que é uma dor interna. Né? Eu sei que é uma coisa tão difícil e tão conflituosa que eu preciso, às vezes, e a gente sabe que a experiência da autolesão é essa. Eu me corto, ou eu arranco uma casca de machucado, ou eu puxo uma pelinha da boca e imediatamente eu sinto um alívio da minha dor interna. Porque há... É autorregulação, né? Que é autorregulação, que na verdade, eu me regulo através do machucado, eu me regulo me machucando, porque eu vou ali naquela lesão liberar opioides, que são substâncias analgésicas, anestésicas, endógenas, que vão me fazer sentir um certo alívio da minha angústia, do meu medo, da minha sensação de inadequação, da minha anestesia mesmo, dessa coisa da perda de autenticidade, né? Então, quanto a gente transgeracionalmente está traumatizando os nossos filhos, porque fomos traumatizados e é uma cadeia sem fim, né? E esse trauma que desconecta, porque para aquela criança pequenininha é mais importante estar conectado do que ser autêntico, né? Então eu abro mão da minha autenticidade para conectar com esses pais, porque para mim é sobrevivência. Só que na adolescência há um susto desses pais. Porque aí há outras possibilidades. Há um ser que às vezes é maior que você, em tamanho, e que já traz uma história corporal dos traumas vividos, do desamparo vivido, do sentido de inadequação. Então, eu me aventuro com o outro, e muitas vezes esse outro hoje é uma tela. E isso não é... As relações que esses adolescentes hoje têm tela, a geração do quarto tem na tela, não conta como um aprendizado relacional. Não serve como corregulação. A gente precisa de indivíduos que nos corregulem. E a tela não serve para isso, né? Então, vou deixar você falar aí um pouquinho, que você ia falar, eu te interrompi. Não, eu ia falar, até perdi o fio, na verdade, porque eu me interessei pelo outro tema. Pode continuar. Sim, porque a gente começa e não para, né? Porque o vídeo que eu fiz hoje foi justamente sobre esse tema, né? E eu tentei explicar isso, que é muito importante a gente tentar... Assim, digamos, é muito fácil a gente cair no julgamento do comportamento do adolescente e entender, nossa, por exemplo, como eu coloquei lá no vídeo, ele tá se cortando, isso daí é sua moda, é para chamar atenção, não sei o quê. E a gente cai nesse risco porque a gente está repetindo a forma como a gente foi visto, né? Então, assim, não é que a gente é um ser ruim, ou que a gente tá... E você entende, Mayra, que a mãe que fala isso, ela também tá fugindo da dor? Total. Ela também tá da dor dela, de olhar para o que ela fez. E nós vamos sentir essa dor. O primeiro passo para cura, para autocura, para autorregulação é a dor.
É a dor da culpa, sim. É a dor da responsabilização, sim. Porque vai te movimentar. Então, primeiro eu tenho aquele medo avassalador. A adolescência traz medo para nós pais. Eu, quando os meus filhos se tornaram adolescentes, que foi o início do meu caminho, né? Eu era uma mãe muito autoritária, eu era uma mãe tradicional. Eu vim da educação tradicional e repliquei a educação tradicional. Então, quando meus filhos tinham 14, 12 anos, que a ficha caiu, que foi lá atrás, exatamente nesse tempo que você disse, né? Meu filho tem 22, o meu mais velho. Então, hoje eu até considero que eu tenho 3 adolescentes, mas o Rafa é um adolescente jovem, de 22, o João Pedro, de 20, e a Malu entrando aí nessa fase com 10 anos. Então, eu falo assim, o quanto esse despertar para mim, porque, na verdade, foi colocado em prova todo o meu trabalho de 14 anos como mãe. Foi colocado à prova a minha amorosidade com eles, o carinho. Porque eu era uma mãe autoritária que era amorosa quando eu queria ser, né? E você é pediatra, né? Trabalha com infância, ou seja, você fica achando que você deve ser um exemplo maravilhoso. Sim, E você é educadora parental. sim, Então, é você isso. está lá atuando nas redes sociais, falando sobre como educar filhos, e de repente você fala, nossa, meu filho está me acusando de não ter sido a mãe que eu mesma defendo como ser, né? Explico para as outras como ser. A vida real é essa, sabe? A vida real, ela é uma aventura muito dolorida, mas muito prazerosa também. A dor, ela é importante nesse início, essa dor da falha, a dor de assumir-se humana, de se vulnerabilizar diante de um filho que te pede ainda, porque os nossos filhos nos pediram muito que a gente sentisse, que a gente olhasse, que a gente ouvisse. Mas a gente sempre muito apressado, sempre atropelando tudo e trazendo a dor desse desamparo que foi vivido por nós também, né? Então, quando você traz essa criança interior aí, tão importante a gente olhar o que eu vivi, como foi minha adolescência, o quanto tive afastado do meu desenho original. Porque senão eu baseio naquela história contada da minha infância, naquela história contada da minha juventude. Mas quem nós viemos para ser? Quem somos de verdade? Que é a adolescência? A adolescência é um período crítico, mas é crítico por quê? Né? Então tem toda essa pulsão de vida na adolescência? Tem, mas a adolescência tem uma coisa linda, né? Quando a gente teve essa preparação, esse amparo, é uma fase muito mais tranquila, mas quando não teve, há uma oportunidade aí, Maíra, uma segunda oportunidade de ver os nossos filhos, de sentir os nossos filhos, de ouvir, de se De ouvir vulnerabilizar. convite, né? Desculpa. De ouvir esse convite que vem de uma forma inusitada, porque é tentar ler o comportamento, o que está por trás do comportamento. Por exemplo, essa rebeldia que a gente fala, né? Que não é natural, que a gente poderia, de repente, falar sobre isso. Ou até esses comportamentos autolesivos, que são um pedido de socorro, se a gente for olhar. É ele gritando e dizendo assim, escuta, não é consciente, mas eu não estou aguentando. Você não está entendendo que está tão insuportável me sentir isolado, rejeitado, não compreendido, que eu não sei o que fazer com essa dor. E aí eu prefiro o corte na pele. Tem uma coisa muito dolorida que eu vou te trazer aqui, até quem sabe você faz um vídeo bem bacana sobre isso. Os adolescentes me trazem, Maíra, que eles se cortam muitas vezes para não frustrarem os pais. Então, que eles têm muito medo de trazer o que estão passando, como estão se sentindo, o que estão vivendo na vida deles, porque vêm pais em sofrimento também. Vêm pais que estão sempre ali atarefados demais, trabalhando demais, trazendo... Muitas vezes a gente traz culpa para os nossos filhos sem a gente saber. Então, os nossos filhos não têm espaço, principalmente para uma emoção que chama raiva. Eles não têm espaço na nossa casa para dizer assim, mãe, eu estou sofrendo bullying na escola. Ô, mãe, eu tô com raiva porque eu não sou visto na minha escola, né? O meu saber não é importante lá, né? Lá só é importante ser nota tal em matemática, ter um desempenho tal. Na minha escola só é importante o desempenho, a minha performance. Eles não veem o ser humano que eu sou, isso me causa raiva, porque é injusto. Eu vejo como a minha professora trata o meu colega, e isso é injusto, eu sinto dor, mas eles acham que os problemas deles não podem ser trazidos para dentro de casa, porque vão sobrecarregar esses pais. Então, qual a mensagem que a gente está passando para os nossos filhos? A gente está passando uma mensagem de que nossa vida é mais importante que a vida deles. A nossa vida
já é dolorida demais para eles trazerem a dor deles. Só que a gente esquece que nós temos recursos emocionais, cerebrais, para lidar com a nossa frustração. Eles não têm. O que eles têm somos nós. Nós somos correguladores dos nossos filhos, até que esse cérebro esteja totalmente formado. E eles só vão aprender a autorregular porque a gente não sabe, né, Maíra? A gente não sabe se autorregular. Porque a gente não teve um aprendizado de corregulação. O nosso cérebro não aprendeu esse caminho. Então, hoje a gente precisa, Maíra, né? Eu preciso meditar, eu preciso meditar, eu preciso dançar, eu preciso me sentir, eu preciso me abraçar. O meu cérebro precisa me ajudar nesse caminho, porque o meu corpo não sabe sozinho. E as crianças e adolescentes não têm essa possibilidade, porque eles não têm um cérebro totalmente formado. Então, olha que importante, né? Que importante a gente saber. Eles precisam de nós para sobreviver. Nós temos que buscar isso, né? Nas nossas relações e com a gente mesmo. Flor, você trouxe essa informação muito importante do quanto é importante a gente estabelecer esse vínculo para que eles possam se sentir seguros para falar com a gente, para desabafar, para trazer as questões deles. E isso tem que ser construído na infância. Por isso que a gente fala que é obviamente que na adolescência vai ser o resultado. Vou ficar quieto na minha, porque olha isso que forte, né? Se na infância eu não consigo acolher o sentir do meu filho, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem na educação tradicional, né? Até porque a gente foi resultado dela, então a gente está desconectado de si e a gente entra em pânico com qualquer desconforto emocional que os nossos filhos apresentam. A gente fica querendo sempre salvar e resgatar eles o quanto antes, quando eles estão com medo, quando eles estão tristes, quando eles estão com raiva de alguma coisa. Sem querer, a nossa intervenção, a nossa abordagem vai ser muito mais a de recalcar esses sentimentos neles, fazerem eles engolirem, passarem por cima, do que saber como acompanhar e permitir que eles expressem isso. Então, assim, se meu filho tá com medo, não tem nada, não tem porquê, não tem nada embaixo da cama, volta para lá que não tem problema. E aí, sem querer, deixa a criança sozinha, insegura, desesperada, entendendo que, bom, com esse adulto eu não posso contar. Eu, por exemplo, nunca tive o direito de dormir com meus pais. Eu tinha a cena de estar no corredor com medo, com mais medo de bater na porta e pedir para entrar, porque ia tomar bronca, do que falar, o que eu faço, né? Tipo, o dilema. Volto para a cama sozinha, com medo do que está acontecendo com o meu pesadelo, mas aí não sou rejeitada pela minha mãe, não tomo bronca da minha mãe, não tenho uma resposta hostil da minha mãe, não vou decepcionar minha mãe, não vou atrapalhar a vida da minha mãe. As mensagens que a gente passa quando a gente age assim com a criança é de que, tipo, desculpa, eu não tô afim. O seu problema não é tão importante. E aí ela se sente, digamos, para sobreviver, inclusive essa sensação de, eu não quero correr o risco, porque vira uma ameaça. Mostrar para o meu pai e para minha mãe que eu tô com medo é ameaçador. Eu corro o risco de ter... Eu tenho um módulo na mentoria que eu falo muito disso, assim, eu faço uma dinâmica para que as pessoas possam entender o que significa isso, o impacto disso para a criança, né? O quanto que ela vai aprendendo a colocar uma máscara e para poder agradar esses pais, atender as expectativas deles e, obviamente, inibindo a autenticidade dela. E aí cresce com essa incapacidade e já na adolescência entendendo, é melhor eu ficar na minha. Aí eu vou pro meu quarto, eu vou ficar lá. Entendeu? Alguém perguntou, inclusive, se tem como reverter. Porque falou, meu Deus, se eu errei lá atrás, não tem mais o que fazer, é isso? A adolescência tá perdida? E assim, antes da gente passar para isso, eu queria falar assim, é muito importante a gente entender que a gente não consegue acolher os nossos filhos porque a gente não consegue se acolher. Exato. Então eu preciso primeiro passar por mim, que é o que você faz muito bem. Eu preciso primeiro, nos surtos maternos, né? Eu preciso primeiro entender o que eu sinto, como eu me sinto, como eu posso acolher as minhas emoções. Por quê? Quando meu filho traz as emoções dele e eu não conheço nada de emoções, e eu mal sei o que é aquilo, eu entro em estado de ameaça. Porque a educação tradicional me deixou uma coisa muito cravada dentro de mim, que é, você tem que mostrar que sabe tudo pro seu filho, senão ele fica inseguro. Se você não for essa figura de autoridade, ele vai ficar inseguro. E o que os nossos filhos nos trazem? Para esse lugar de ameaça. E esse lugar de ameaça faz a gente agir com luta ou fuga. Ou eu vou brigar com meu filho, ou eu vou fugir, ou então eu vou fazer. Não é nada não, meu filho, deixa pra lá. Não tem medo? Que medo? Exato. Medo de quê? Não tem monstro aqui, né? Então, não, raiva de quê? Não, engole essa raiva, engole esse choro. Por quê? Porque a emoção do meu filho me faz também começar a sentir.
E se eu entro no estado de ameaça, e eu estou falando aqui sobre trauma, se eu estou em estado de ameaça, eu tenho ou congelamento ou luta e fuga. E se eu estou em luta e fuga ou congelamento, é para onde eu vou levar o meu filho sem perceber. Então, nosso caminho, muito mais que tudo, saber, temos chance? Há uma segunda oportunidade? A gente pergunta primeiro se a gente tem uma segunda oportunidade. Porque nós tivemos a primeira oportunidade quando nascemos. A gente teve a segunda oportunidade quando nós viramos adolescentes. Dos nossos pais nos verem. A gente teve uma terceira oportunidade no nosso puerpério, que foi um contato íntimo com as nossas emoções e foi avassalador, porque a gente não entendia nada sobre isso. E a gente tem agora uma oportunidade, na nossa parentalidade, de ressignificar a nossa história. De olhar para a criança que eu fui, para a adolescente que eu fui. Pegar essas duas pessoas tão importantes que me fizeram o adulto que sou hoje e dizer, agora você está segura. O seu filho não é uma ameaça. O seu filho é sua bússola. O seu filho é que vai te ensinar sobre tudo isso. Aproveita. Então, quando o seu filho vier com questões que estão te desafiando, e na adolescência isso vai aparecer aos montes, na rebeldia, no vício em telas, no desdenhar, nos olhares de desprezo, nas portas batidas, há uma porta para a gente se conectar com eles. Porque aí, quando ele bate a porta, eu sei, isso é raiva. Nossa, e me dá uma raiva ele bater a porta também, e me acolho. E digo, filho, eu estou na porta, porque eu sei como você deve estar se sentindo. E eu estou aqui te esperando. A mamãe te passou a mensagem lá atrás que na hora da raiva você tinha que se isolar. Na hora da raiva a gente não tem que se isolar. Na hora da raiva a gente pode estar junto. Porque eu te amo e te celebro da tristeza, na raiva, no medo, na alegria. Em todos os momentos. Em todos os momentos eu te celebro, filho. E eu tô aqui agora. Agora eu posso te corregular. Porque eu busquei minha autorregulação. E isso demora um tempo, né? É essa generosidade que é tão humana. É essa amorosidade que é tão humana que a gente precisa resgatar para a gente poder se cuidar. Para a gente poder se olhar. Para a gente poder se entender. Porque aí a gente vai, Maíra, quando a gente olha para a criança que a gente foi, para o adolescente que a gente foi, a gente olha para aquele ser humano que está na nossa casa e a gente celebra a vida dele. A gente sabe que aquele ser humano está por um tempo muito curto conosco. E a gente tem um tempo muito curto para se relacionar com esse ser humano. E eu falo que na adolescência a gente já não acompanha tanto mais. A gente vai estar dentro dos nossos filhos. Eles nos levam junto deles, dentro deles. Não há como mais. Porque se eu entrar numa luta sobre-humana de estar o tempo todo vigiando esse adolescente, eu não durmo. Ele sai de casa, eu não durmo. Porque eu já estou pensando, ele está usando droga? Ele está fazendo sexo com camisinha ou sem camisinha? O que ele está fazendo na rua? Ele está sofrendo bullying ou praticando bullying? Aí eu piro, porque aí eu entro no meu lugar de ameaça de novo. E em quem eu desconto esse lugar inseguro, do medo que a educação tradicional me colocou? No meu filho. Porque é o ser mais fraco, mais frágil, entre aspas. Ele ainda é um dependente emocional. Então, os nossos filhos, mesmo na adolescência, eles necessitam do nosso cérebro, do nosso neocórtex, para correr menos risco na vida. Né? Porque é quando eu dou essa corregulação, quando eu estou ali, sempre disponível, até no vício em tela. Né? Por que ele está viciado em tela? Por que ele está se autolesionando? Por que ele está pensando em suicídio? Isso, lógico, que vai levar a gente para um estado de alerta tremendo. Muitos pais congelam, acabam negligenciando porque ficam apavorados. Só que é uma oportunidade da gente olhar para isso e eu tenho ainda uma esperança. E essa esperança quem está me dando é meu filho. Eu acho lindo isso que você está falando, Flor. Me vem muito com a ideia que eu passo dentro da mentoria e do meu trabalho, do quanto os nossos filhos estão constantemente convidando a gente a evoluir, né? A aprender a amar mais e melhor. E a se olhar, principalmente, antes de tudo. É isso que você estava falando, assim, é perfeito, porque não tem como eu querer, né, acompanhar a minha filha quando ela está triste, quando ela está nervosa, quando ela está com alguma questão, se eu ainda não acolhi isso em mim, se eu ainda não aceitei, integrei essa parte em mim, me autorizei e me entendi
assim, humana e perfeita, mesmo nesses momentos. Eu não preciso ser uma pessoa que não me abalo pelas coisas. Eu não preciso acreditar que não vai ter momento que eu não vou sentir raiva das pessoas, inclusive da minha filha, inclusive dos meus pais, entendeu? Não existe isso. O ser humano é atravessado por todas as emoções e elas têm um papel a cumprir. Não é vergonhoso, não é um defeito, não é um problema. É simplesmente algo que a gente que nos acontece e a gente tem que saber como lidar nesse momento. Mas não é algo que a gente tem que extirpar, dar um jeito de arrancar e de nunca mais ter, porque olha só a manifestação de um mal, de uma maldade, de algum defeito nosso. Não é. E quando a gente começa a fazer isso, fica tão mais simples, tão mais suave, porque a gente olha para a criança que está nervosa e a gente fala, opa, ela está naquele momento, coitada, chegou naquele momento que é super difícil de atravessar. Ao invés de julgar, ao invés de ficar em cima, ao invés de querer controlar, que é o que saía antes naturalmente, eu percebi o efeito disso assim, de um jeito que eu fiquei... eu nunca imaginei que fosse acontecer, sabe? Porque era muito difícil acompanhar o choro da Nara, os momentos de fraqueza, pedido de atenção. E óbvio que às vezes eu tô desconectada e eu tenho dificuldade de entregar. Mas assim, é muito mais natural hoje eu ver ela em estados de algum desconforto emocional e ficar tranquila, porque eu não tô falhando, e ela não está tendo nenhum problema de fabricação, não é um defeito. É simplesmente um momento em que aquilo chegou nela. E o meu papel como adulta é saber como acompanhar, é oferecer para ela essa corregulação, é tentar transmitir uma segurança, é reconhecer o quanto aquilo de repente está me abalando. Falou, peraí, deixa eu respirar fundo. Eu não tô legal ainda para poder, né, tipo, acompanhar ela. Calma, fica tranquila. Eu me devolvo para o lugar de tranquilidade e depois eu vou lá e respondo para ela e tento acompanhar. Mas fica muito mais leve, por quê? Porque quando acontece comigo, eu já não me julgo, eu já não me coloco nesse lugar. E aí, quando a minha filha antes me incomodava com isso e eu me incomodava com ela, eu ficava no lugar de vítima, eu ficava no lugar sem ação. Mas quando eu usei essa dificuldade que eu tinha como um alerta, opa, como um despertar da consciência mesmo, né? Opa, tem alguma questão aí que tá esquisita. Porque se eu não consigo acompanhar uma emoção da minha filha que é natural, é porque tem uma dor da minha criança interior. Algo aí aconteceu lá atrás. Então, deixa eu trabalhar isso. Ela está me convidando a olhar para essa dor, a aprender a maternar essa criança e está me fazendo esse estímulo. Ela vira um estímulo para mim. Aí eu começo a trabalhar. Na Byron Kate, né, que eu fiz até uma live sobre o trabalho dela, às vezes eu pego uma questão em específico. Nossa, ela me incomoda quando, sei lá, quando ela me julga. Eu fico muito irritada quando ela me julga, ou quando ela insinua que eu estou mentindo. São coisas que para mim são difíceis. E aí eu vou trabalhando. A seguinte vez que aquela cena se repete, já fica mais leve, porque eu já maternei, o gatilho não é tão pesado. Tem um dia que, inclusive, vira piada. Ontem eu estava lendo para ela na cama e ela estava distraída. Gente, isso era uma coisa que para mim era muito difícil. Porque a minha mãe teve uma época que ela lia para mim e para minha irmã. A gente tem 3 anos de diferença, minha irmã é 3 anos mais velha. E, obviamente, dava um momento que a gente se distraía, ficava conversando. Aquela coisa, né? Minha mãe ficava ofendida. Aí minha mãe um dia virou e falou assim, eu vou parar de ler para vocês, se vocês não pararem de ficar conversando. E ela parou de ler. Nunca mais leu pra gente. Vocês entendem? E aí, assim, a minha dor, quando a Nara se distraía, quando eu lia, era muito projetada, com uma projeção muito grande, da dor da minha criança. Do tipo assim, minha filha não tem o direito de se distrair. Porque eu fui privada de um momento carinhoso e eu tô entregando isso para ela, tipo, de graça. Ela tem que ser grata. Sim. Ela não tem, sabe? Como assim? Ela não tá apreciando, não tá, né, valorizando aquilo que eu tô dando para ela, insistindo, porque eu tô ali. Não vou fazer o que minha mãe fez. Ela não pode se recusar a me escutar, entendeu? E aí eu fui trabalhar aquilo. Fui trabalhar aquilo para entender que eu estava diante de uma criança que é normal ela se distrair, que ela não estava me provocando, qualquer coisa do tipo, entendeu? E como é lindo, né? Porque assim, primeiro passa por essa consciência, né? Do que vivi lá atrás, por que isso é um gatilho para mim. E hoje a ciência traz, né? Que o caminho aí é o treinamento vagal, que vem da teoria polivagal e tudo mais. Que você tomou consciência e já entendeu, né? É sobre mim, não é sobre ela. Né? E como eu vou treinar isso? Então, eu entro em ameaça ou entro em congelamento, busco meu acolhimento, que é isso, né? Na raiva, meu coração dispara. Então, eu ancoro ali na minha respiração ou num autoabraço, volto. Isso eu estou treinando o meu cardiovascular,
estou treinando ali o meu corpo, porque os nossos traumas estão no nosso corpo, não estão na nossa mente. Então, é o meu corpo que vai me mostrar, né? Então, quando que eu tenho um gatilho? Quando meu coração dispara, quando às vezes minha extremidade fica mais quente ou fria, quando minha pele fica mais ruborizada. Então, e a criança, ela é um mapinha pra gente nisso também, né? Então, por exemplo, a Nara fica aí brava de alguma coisa ou te julga. O meu filho do meio bate porta do quarto, ou então fica trancado o dia inteiro dentro do quarto. O quanto isso me... sabe? O quanto isso me mexe, né? Então, por que isso é meu, né? Hoje, na adolescência, eu vejo, por exemplo, o meu filho do meio, que fica muito tempo dentro do quarto. Ainda, né? Os outros dois ficam sempre socializando, estão aqui sempre com a gente assiste filme junto, tá sempre junto, e o do meio ainda, ele vai para o mundinho dele, fica ali mais tempo longe de nós. Porque tem uma história que hoje para mim é muito clara. Só que aí o que vem na minha cabeça sempre, meu marido me dá uma ajuda nisso. Eu sou culpada, eu sou culpada, eu sou culpada, eu sou culpada. Ele tá ali apagado, ele é traumatizado, eu traumatizei, né? Aí eu tenho que... Aí aquilo ali me leva para um lugar que é sufocante quase, né? Só que é um lugar que eu sei que eu estou, sem querer, indo para a vítima. Eu estou indo para esse lugar. E eu falo, eu fui vítima na minha infância. Eu fiquei isolada na minha infância. Eu me senti sozinha na minha infância. Eu não era vista na minha infância. Só que meu filho é visto. Agora ele é visto. E aí eu bato na porta do quarto. E eu bato na porta do quarto. João, quer um sanduíche? João, quer uma pipoca? João, vem ver a série com a mamãe. João, tá tudo bem aí? João, você quer que eu arrume seu quarto para você? João? Então, esse convite que eu não fiz, mas que ele me fez uma infância inteira. Isso é óbvio, eu tenho isso filmado, gravado, fotografado. O quanto esse menininho olhava para mim com os olhos mais vivos que eu já conheci na minha vida e me convidava todo dia para olhar para ele. Todo dia. Eu vestia uma roupa, Maíra, esse menininho falava: mãe, você é maravilhosa. Você não é linda, você é maravilhosa. Tudo que eu comprava de novo para mim, ele reparava. Eu cortava um dedo do meu cabelo, ele falava assim: mamãe, você cortou o cabelo. Todos os dias, esse menino sempre, sempre fazendo esse movimento com muita plenitude, com muita autenticidade. E eu sempre muito na correria, fazendo as minhas coisas. Não tem justificativa, porque eu poderia ter sido muito diferente, mas não fui. Então, hoje eu sei, hoje eu posso ser diferente. Então, hoje é o meu trabalho ir atrás dessa relação que eu não cultivei, que eu não alimentei. Essa relação que não foi como ele esperava. Ele não teve as necessidades atendidas na infância dele, mas hoje eu vou lá e atendo todas que eu posso e que eu permito, e que ele me permite, que eu consigo mostrar para ele: eu tô aqui, eu tô disponível, filho. Eu estou aqui do seu lado. Eu não fico brigando porque não lavou uma louça. Não fico. Porque eu sei que esse é o caminho dele, talvez até de me chamar um pouco para ele, né? Até para ele, até quando eu falo: filho, lava a louça, filho, arruma. Então eu falo assim: eu vou lá e lavo. Filho, pode deixar, eu já lavei para você. Ah, mas aí você está criando um ser humano. Não, eu criei um ser humano desamparado. Isso para mim é muito claro. Isso para mim é muito... Apesar dele falar: mãe, você é mulher maravilhosa, você é uma mãe maravilhosa. Hoje, ele pode até dizer isso. E ele esqueceu muito lá de trás. Então tá no corpinho dele. E às vezes eu lembro: não, filho, lembra como você era e a mamãe não tinha tempo? Lembra quando você pedia? E eu lembro, o seu corpo está dizendo isso, não tá, João? O seu corpo te diz isso, filho. Quando você tem compulsão, quando você vai e come compulsivamente, ou quando... Eu não quero trazer muitos detalhes, mas quando ele tá... Eu sei que é fome de mãe, né? E como eu posso alimentar meu filho, como eu posso nutrir ele emocionalmente hoje. Então, a minha pergunta é sempre: o que eu posso fazer pelos meus filhos? Eu acordo de manhã e eu penso: o que eu posso oferecer para os meus filhos hoje? Sem reclamar, sem criticar, sem julgar, sem interromper, ouvindo mais do que falando, né? Falando exatamente aquilo que ele merece ouvir e não falando aquilo que ele não merece ouvir só porque eu estou na dor, só porque eu estou me sentindo ameaçada, só porque eu estou me sentindo menos mãe, só porque eu estou ali, entendeu? Então, e é um caminho consciente, tá vendo? Eu ainda não faço. Às vezes sim, igual você falou aí. Eu vou treinando e uma hora sai
natural. Mas eu precisei passar por uma consciência, por um treinamento vagal, né, que a gente sabe. Então, eu preciso da respiração como âncora, de um autoabraço. Eu preciso estar ali encontrando com as minhas amigas e por um café da tarde, abraçando e contando das minhas coisas. Eu preciso de um companheiro ou de uma companheira que me entendam, que olhem para mim, que me escutem também. Eu preciso de uma dupla de escuta que me escute. Então, eu preciso de alguém ali ao meu lado, porque eu não tive isso da minha mãe e do meu pai. Eu não tive isso na minha infância. Então, eu preciso hoje, na vida adulta, fazer esse exercício para poder o meu corpo sentir que ele está seguro nas relações. Para o meu corpo sentir que quando meu filho bate a porta do quarto, não é sobre mim. É sobre a dor dele. Não é sobre a minha dor, é sobre a dor dele. Então, como eu posso amparar, como eu posso acompanhar? Esse é um movimento muito sério, né? Da gente conseguir aprender a ler o comportamento dos filhos sem sem levar para o lado pessoal. Né? Porque quando a gente faz isso de ficar ofendido, que é o que minha mãe fez, por exemplo, lá, sem essa consciência e tal, a gente corre esse risco de não ler, não entender aquilo que está sendo dito através daquele comportamento que incomoda. Que às vezes é um insulto, às vezes é um bater na porta, às vezes é uma falta de respeito. Olha assim, você não tem o direito de falar assim comigo. E a gente está muito preocupado na educação tradicional a inibir aquele comportamento que é inadequado. Mas quando a gente consegue ir para esse lugar humilde, fala, peraí, se ele chegou ao ponto de, através dessa raiva, me insultar, através dessa raiva bater essa porta, eu quero entender por que ele chegou a esse ponto. E ter essa confiança de que eles estão dando também o melhor deles, de que eles, às vezes, estão num descontrole emocional, por isso que eles estão, de repente, falando uma barbaridade, que você sim vai falar que é desrespeito, vai falar para ele que você não quer ouvir aquilo, tudo bem. Mas, assim, ainda que você coloque o limite, e de preferência num momento adequado, não naquele momento da raiva que não vai adiantar nada palestrar, que ele está com outra parte do cérebro ativada, ele não vai ouvir nenhuma explicação tua e mudar a postura dele por causa disso, ou aprender alguma coisa nesse estado. Mas ainda que tenha essa intenção tua, que é óbvio que você vai querer orientar ele a agir adequadamente, você fala, cara, deixa eu me abrir para entender por que ele chegou a esse ponto, isso muda tudo. Porque é isso, é você aceitar o convite do que ele está te falando. Ele falou assim, desculpa, eu já tentei te falar de 15 mil maneiras. E você não entendeu. E agora eu tô te falando, tô de saco cheio, cansei, não aguento mais. Pá. E aí você fala, opa, deixa eu tentar rever a minha participação nessa relação. Por que tá nesse ponto? Ou por que hoje ele está nesse estado? E será que eu não posso baixar essa guarda, exigir menos? Perceber o quanto eu fui critiquei demais, rígida demais, manipuladora demais. Sabe aquela coisa do tipo assim, a gente vai dando um jeitinho para a criança fazer aquilo que a gente quer. Nossa, e não percebe que a gente está intervindo no caminho deles, nas decisões deles. E isso é muito violento. Eles se sentem, sim, violentados, mas muitas vezes de um jeito velado que eles não entendem exatamente o que está acontecendo. Eles só sentem um desconforto e lá para frente, pá, vem essa sensação de não aguento mais, não consigo mais. Tem algumas perguntas que vieram eu abri caixinha ontem e eu acho que tem algumas que são bem interessantes. Tanto de mães de adolescentes como de mães de crianças um pouco menores, porque a gente pode entrar nesse lugar de tentar mostrar como é importante a gente tentar ler o comportamento das crianças com menos julgamento e mais com essa intenção de o que eu posso fazer para melhorar o estado dessa criança. A gente tem que pensar assim, gente. Primeiro que assim, tem o mau comportamento e tem aquele comportamento que para mim é desafiador. E aí, para mim, eu quero, de repente, mudar o jeito dessa criança para deixar mais fácil para mim, porque eu não quero lidar com aquela dor, por exemplo, de ter uma criança que tenta manter a opinião dela, sendo que para mim, na minha cabeça, a criança não tem querer. Mas será que ela opinar, tentar se defender é um problema? Ou é, inclusive, uma coisa maravilhosa, que é melhor eu não inibir dela, porque lá na frente vai faltar. Mas, enfim, tem esses dois pontos. Muitas vezes a gente quer mudar o comportamento da criança, sendo que, na verdade, nem sempre é mau comportamento. Então, mais interessante do que... Comportamento é sempre comunicação, isso, né, Maíra? Sempre exato. Comunicação. Teve uma mãe que perguntou aí, mas eles não vão ajudar nunca, não tem que ajudar nunca. Todas as vezes que eu faço uma pergunta, né? Ou que eu recebo uma pergunta, eu falo para a mãe assim: você está pensando primeiro em você ou primeiro no seu filho? Porque se você está primeiro pensando em você, você está agindo no trauma, você está agindo na dor, você não está agindo com maturidade, né?
Então eu não pergunto por que ele não me ajuda. Então não vai ter que ajudar nunca? Então não vai ter que fazer nunca? Então nunca tem que arrumar o quarto? Porque se a gente entende sobre natureza humana, a gente sabe que isso naturalmente acontece quando há relação. Se não há relação, eu vou estar sempre perguntando. Não vai ajudar nunca? Mas é um menino mimado? A gente percebe quanto a criança está disponível para colaborar quando ela está tranquila. Porque o ponto é, se eu estou me sentindo bem, eu não vou ficar com essa resistência toda. Sim. Eu não vou ficar mal criada, eu não vou ficar mal educada, eu não vou ficar respondona, porque eu estou me sentindo vista, eu estou me sentindo contemplada, eu estou me sentindo aceita. Eu estou recebendo amor. Agora, se eu estou com uma dificuldade de conexão com você, se eu não me sinto ouvida, se eu não me sinto compreendida, se eu não me sinto respeitada, se eu me sinto invadida, se eu me sinto injustiçada, se eu me sinto criticada, cara, a possibilidade de eu estar lá disponível para poder fazer aquilo que estão me pedindo, que estão, sabe, não flui. Eu vou, ai, não tô para você. E lembrar também que a gente lavou a louça xingando, né? Fora, achando um saco, com medo, xingando a mãe, xingando o pai, né? Então vamos lembrar. O que a gente lembra da gente fazendo isso, né? A gente tem que servir de modelo. A gente fica muito mais preocupado em ser modelo para os nossos filhos na criação consciente do que em exigir deles que façam aquilo que a gente espera. Não adianta nada. Eu falo direto para a Nara, né? Nossa, filha, você esqueceu de novo o aparelho aqui na casa do papai. Não acredito. Eu falei, eu não posso nem falar nada porque eu sou péssima, você esquece tudo. Então eu não tenho como dar bronca nela, entendeu? Ela me observa. Ó, tem uma pergunta boa aqui. Minha filha de 13 anos fica só no celular, não sai do quarto, parece que não se importa com ninguém. Né? Na verdade, acho que ela nem deixou mais coisa para falar. Mas, assim, é um movimento muito, assim, gritante hoje, né? A quantidade de crianças, você acabou de falar do seu filho, inclusive de adolescentes, que estão dentro do quarto e que parece que não estão interessados em se vincular. Você falou um pouquinho disso agora, né? Mas e vamos pensar, eu quero te acolher agora, mas vamos pensar no quanto, para isso acontecer, eu me afastei dela antes. O quanto, na minha pressa, nos meus afazeres, com todas as minhas dores também que trouxe, os meus traumas, eu fui afastando aos poucos essa pessoa de mim. Então, infelizmente, não foi criado um relacionamento de equidade, de igual valor, né? Então, quanto essa criança, para ter virado esse adolescente que está o tempo no quarto, não sentiu vista, não se sentiu ouvida, né? Vamos lembrar dessa adolescente aos 2 anos de idade? Quando ela puxava a sua saia o tempo todo, ou quando ela ia numa festinha, entrava debaixo da sua saia, quando ela te puxava o tempo todo para brincar com ela, quando aos 3 anos ela falava, mamãe, brinca comigo. Ah, filha, agora não dá. Mamãe, brinca comigo. Mamãe, filha, agora não dá. Mamãe, vamos desenhar? Ah, filha, agora a mamãe está trabalhando, não posso. Ah, mãe, vamos fazer isso? Mãe, posso dormir com você? Mamãe, eu posso ficar aqui? Mamãe, eu vou com você. Não, filha, agora não dá. Então, esse caminho para o quarto, ele vai acontecer, não é do dia para a noite. É porque essa relação de apego que eu tive com o meu cuidador primário, ali normalmente a mãe, porque é a mãe que fica mais tempo com essa criança, que está mais atenta, né? Então, a essas necessidades, em algumas famílias que é o pai, né? Então, a gente sabe, hoje a gente tem famílias de todas as configurações. Então, existe ali um cuidador primário que ensina para essa criança como se relacionar. E é esse tipo de relação que eu vou ter. Então, se ela está se isolando emocionalmente, fisicamente de vocês, foi essa mensagem que você passou. E aí as questões são como você se relaciona com você mesma, como você se relaciona com o outro. Se você é uma pessoa que não tem, se você é aquela pessoa que está sempre se autoflagelando, se autopunindo, se você é aquela pessoa que nunca está com os amigos, que não tem relações de intimidade, se você não criou esse relacionamento profundo, né, baseado nessa confiança, nesse respeito, esse adolescente, naturalmente, quando renascer, ele não vai ter ponte para o outro. Então, ele vai ir para o mundo, é como se ele saísse de casa e o corpo dele leva ele para as outras relações, só que ele não sabe como fazer. Então, o que ele faz? Ele vai para a tela. E por que há o vício em tela aí nessa idade? Porque meu corpo precisa de estar com o outro, eu preciso estar num grupo de pertencimento, eu preciso estar me sentindo amado. E, infelizmente, esse grupo de pertencimento, às vezes, é o submundo da internet.
Às vezes é sim fazendo bullying com as minorias, às vezes sim é praticando violência ali, às vezes sim é estar na pornografia, às vezes sim é estar na genitalidade. A única ponte verdadeira que há da adolescência, da criança para a adolescência, nesse mundo que primeiro é só os pais e a família e depois é o social, são é essa família. Então, é essa família que me ensina a ir para o outro. Essa família me ensinou que as relações são abusivas, as relações são com hostilidade. É isso que eu vou buscar. Minha mãe me ensinou que eu não mereço ser visto, amado. Então, é essa relação que eu vou buscar. Meu pai me batia, minha mãe me batia, é isso que eu vou buscar. Gente, é fatal. Se eu apanhava ali na minha casa, eu entendi que isso é amor. Então, eu vou, sim, na minha vida adulta, estar em relações abusivas. Às vezes, não apanhando do marido, mas ou da esposa. E, às vezes, eu vou estar ali numa relação que tem ameaça, que tem desdém, que tem olhar de desprezo, né? Que tem um olhar de me diminuir, né? Então, eu chego ali naquele casamento achando que vou encontrar amor e encontro violência. E acho que violência é amor porque é isso que eu recebi em casa, né? Então, isso é muito sério. Quando a gente Ou fala eu, que apanhou e sobreviveu, mas estou em relações abusivas, estou ansioso, estou deprimido. ou eu mesmo sou a pessoa que abusa, né? Porque eu também naturalizei isso, eu posso reproduzir isso com meu filho, posso reproduzir isso com o meu Critico cônjuge. meu companheiro e minha companheira o tempo todo, né? Eu critico meu companheiro e minha É, companheira. Isso é violência. É a violência passiva-agressiva. Quando eu olho pro meu marido, né? E eu fazia isso, ele pegava um copo de cerveja para beber, eu já falava assim, isso é sim. violência. A minha cara é pura violência. E a criança sabe disso também, gente. Então não é só o que eu falo, é o meu corpo inteiro, né? O É o trauma modelo. está no meu corpo. Aham. Então a pessoa me fala uma coisa, a criança vem me falar alguma coisa e me pedir para brincar com ela, eu falo assim. A criança sabe. É, Minha mãe, o que, que a criança lê disso quando eu não quero brincar? Minha mãe não me ama. é. Flor, tem uma pergunta aqui, inclusive a pessoa está aqui, então eu quero aproveitar. Ela falou que o filho tem 16 anos e diz que tem crise de ansiedade, chora no meio da noite do nada e diz que não quer ir no psicólogo porque não vai conseguir se abrir. Acho que não adianta. Como que ela pode ajudar? É difícil É, isso. Muitos adolescentes que estão nesse lugar, né? Que às vezes a gente percebe que está precisando de um apoio e a pessoa não se abre, não sabe muito bem, né? sim, ansiedade é trauma, tá, Maíra? Então, normalmente, esse menino de 16 anos, ansioso, que é muito comum hoje, porque também estamos ansiosos, ele provavelmente se sentiu desamparado na infância, no sentido de que eu tinha emoções, mas ali a vida corrida da minha mãe também, né? Então, o que a gente precisa pensar? A criança só entende como amparo e amor se eu estou calma, acompanhando. Se eu estou sempre apressada, correndo para tudo, eles sentem a força do desamparo, do desamor. Então, vamos lá, você, igual todas nós aqui, desamparou mesmo. Nós desamparamos e não sabia nada disso. Então, assim como você está ansiosa e a ansiedade é sobre medo, a gente tem que pensar medo. Medo de mostrar minha raiva, medo de me colocar, medo de mostrar minhas emoções. Então, eu fico ansioso. Eu já fico com medo do futuro, fico com medo do que me aconteceu. O que é o tratamento de ansiedade, gente? Corregulação. Que é o melhor mecanismo de corregulação que há? Todas as vezes que o coração dele disparar, que ele começar a te mostrar que está com medo, olho arregalado, medo, olho arregalado, extremidade fria, coração disparado, fala, filho, me abraça, eu estou aqui. Se você puder oferecer para ele, para dormir quando ele estiver tendo essas crises, posso deitar aqui com você? Abraça ele de costas. Ele deita e você abraça ele de costas e você vai falar no ouvido dele toda hora, você está seguro, você está E só um parênteses. Nunca tentar corrigir e consertar o que ele está sentindo, convencer que não tem porquê. Sempre acolher, sempre se abrir, aceitar. Isso é o primeiro ponto, gente. Parem de corrigir e tentar entrar na racionalidade. Não tem porquê você ficar ansioso, veja só, porque isso já desconecta. O que ele precisa é voltar para o estado de segurança, sim, né? E é segurança. fazer isso que você está E falando. eu falo, Continua. Alfredo está falando aí, só colocar limites quando precisa. Muito cuidado, Alfredo, porque a gente também não sabe dos nossos limites. A gente não sabe porque os nossos limites foram infringidos o tempo todo com essa coisa da educação tradicional.
Então, eu sempre estou assim, como eu vou dar limite para aquela criança? Mas como que eu vou acompanhar? Como que eu vou atender necessidades? Essa é a pergunta, né? Como eu vou atender, dar limites, né? Porque o limite é o amparo. É como eu vou amparar essa criança para que ela tenha um caminho menos engessado que o meu. Então, o nosso caminho na nossa infância foi desse jeito. E para a gente ficar ali, a gente foi colocado muito medo. E muitos de nós escapou por entre os dedos, né? Outros não, continuaram perfeitinhos. E essa coisa da ansiedade vem muito do filho perfeito, tá? Então, essa mãe que perguntou aí, vão olhar o quanto, e é muito mais comum, por exemplo, do primeiro filho, porque ele quer o tempo inteiro atender expectativas da mãe. Ele não quer mostrar que ele também tem raiva, que ele também quer colocar isso tudo para fora. Então, ele engole raiva, engole raiva. Então, e que quando eu engulo raiva, o que acontece com o meu corpo? Ele entra no estado de luta e fuga. Ele entra no estado de congelamento. E eu estou ali o tempo inteiro ansioso. Então, eu não vivo. A ansiedade é o maior exemplo de trauma que tem para mim. Porque eu não consigo viver o momento presente. Quando a gente está se autocurando e curando os nossos filhos, a gente consegue perceber neles de volta a capacidade de viver no momento presente. Quando eu consigo escutar o outro sem fugir, sabe aquela pessoa que nos escuta atentamente, nos olha sem interromper? Essa pessoa está em processo de autorregulação. Ela está ali se curando, né? Então, a pessoa que está ali, ela está conversando, ela está bem, mas de repente ela já assusta, está olhando para fora, tá? Essa pessoa está no trauma. Então, essa criança, por exemplo, que você diz que é sem limite, que está ali o tempo inteiro, ela está na ameaça de luta e fuga, ela está lotada de cortisol. Então, não adianta eu ir lá e falar, o seu limite é esse. Eu preciso falar assim, você está seguro, eu estou aqui, eu estou te acompanhando. Pode ir que eu te acompanho. Isso é perigoso. Isso eu acredito que seja assim, mas como que eu posso te acompanhar melhor? Como que eu posso fazer o seu caminho ser maior que o meu? Para que você possa ser quem você veio para ser. Para que você descubra a sua vocação, que eu não tive oportunidade porque meu caminho era assim. Para que você descubra sobre sexualidade, nem nada a ver com sexo, orientação sexual. Sexualidade é vida, prazer de vida, plenitude, desfrutar. Quantos de nós traumatizados estamos desfrutando? Então, para você que tem um filho ansioso, que está tendo síndrome de pânico, primeiro, corregulação. Segundo, a gente tem exercícios vagais para isso. Um deles é empurrar a parede. Fala com ele para na hora empurrar a parede, mas você vai, assim que ele empurrar a parede e colocar isso um pouco para fora, você abraça ele por trás. A cama compartilhada nisso é maravilhoso, porque é aquele corpo daquela pessoa que você confia está te amparando. Porque a ideia dessa pessoa é que ela está sozinha no mundo e agora você mostra para ela, você não está sozinho, eu estou com você. Imprimir em vocês a ideia, gente, de que, diferente do que a educação tradicional prega, que a gente tem que deixar essa criança se virar sozinha o quanto antes e que ela tem que enfrentar os medos dela sem acompanhamento para que ela possa ficar, digamos, para que ela possa enfrentar situações em que ela está sozinha, quando ela não tiver a mamãe por perto, o que vai ser? Se eu ficar sempre acolhendo, coitada, ela não vai conseguir fazer nada lá fora. Ela não vai conseguir viver nesse mundo, porque o mundo não vai estar passando a mão na cabeça dela. A gente tem essa ideia, né? Só que a ciência prova hoje o contrário. Não é assim, é o oposto disso. O que a gente precisa garantir? Muitos registros dessa criança de voltar ao estado de segurança sendo acompanhado, corregulado por um adulto que está lá do meu lado, que é alguém de confiança. Meu pai e minha mãe chegam e cada vez que eu me sinto inseguro, eles vêm e me acolhem. E aí eu vou gravando como que funciona isso dentro de mim. O meu corpo vai aprendendo a partir dessa relação com esse adulto. E quando eu for para o mundo, aí sim, quando eu estou numa situação de perigo, me sinto ameaçado, eu consigo resgatar aquela sensação e recuperar aquilo, entendeu? Ou seja, é totalmente o oposto do que a educação tradicional prega, gente. Não caia nessa pegadinha. Tá? Resiliência é isso. Você explicou direitinho, Maíra. Resiliência é a minha capacidade, diante de todas as frustrações do mundo, voltar para o meu estado basal, para minha homeostase. E quem faz isso? Minha família. Porque ela me ensinou isso durante a vida inteira. Então agora eu posso ir para o mundo, sofrer sim as dores do mundo, porque eu sei que meu pai e minha mãe estão dentro, entre aspas, que eu sei para onde voltar.
Eu sei para onde voltar no sentido, isso na vida adulta, porque na adolescência a gente ainda precisa ser esse porto seguro para os nossos filhos. Eles têm que poder ter a sensação de ir lá para um grupo que vai estar usando droga, que vai estar abusando da droga, que vai estar abusando da genitalidade, na pornografia, e eles têm que ter essa capacidade de dizer, esse não é o meu lugar. E eu vou voltar para os meus pais, ficar um tempo lá e me aventurar em outro grupo. E nesse outro grupo começa a haver violência. Eu estou ali praticando coisas muito terríveis que não tem nada a ver com o que eu aprendi com os meus pais. Eu volto para os meus pais. O problema dos adolescentes hoje é, eu vou para um grupo e não tenho para onde voltar. Então é nesse grupo que eu vou ficar. Porque eu não tenho para onde voltar. Eu não aprendi sobre segurança, eu não aprendi sobre resiliência. Resiliência é a minha capacidade de voltar para o meu estado de equilíbrio diante das frustrações da vida. Então a gente não tem que bater, a gente não tem que punir, a gente não tem que infringir dor para que a dor do mundo seja suportável. Quando a gente infringe dor para que a dor do mundo seja suportável, o que a gente está fazendo? A gente está rompendo relação, a gente está infringindo dor real, a gente está colocando no trauma. E por que fica mais fácil às vezes no mundo? Porque eu estou congelado. Então eu aceito ser violentado. Eu aceito ser violentado o dia inteiro e nem percebo a violência do outro. Porque eu fui violentado pelo meu pai e pela minha mãe, que são minhas fontes de segurança. Se eu fui violentado, se o meu urso, o meu maior predador está dentro da minha casa, eu vou para a rua, para o meio dos predadores, ser fichinha para mim. Porque eu não tenho nenhuma conexão com essa pessoa. Tenho sim com essa pessoa que eu confiava. Porque aí eu aprendo que eu sou merecedor do desprezo, do desamparo, da violência. Os nossos filhos são merecedores de confiar no nosso amor, na nossa celebração. E vamos parar de achar que os nossos filhos são nossos. São nossas cópias, não são nossos xerox, não são nossas cópias. São seres humanos únicos, que trazem sim um pouco de nós, mas trazem muitas vezes o avesso do que a gente esperava, para que a gente possa crescer como ser humano, evoluir como ser humano, para entender sobre diversidade, para entender sobre diferenças, para entender sobre ser humano. O ser humano, ele é plural, ele não é... E a gente tem essa oportunidade por muito pouco tempo, né, Maíra? Nós vamos viver quanto? 80 anos. E os nossos filhos têm quanto tempo dentro das nossas casas? 20 anos. Então é um quarto da vida deles ali. É um pouquinho só. Flor, eu quero muito agradecer sua presença. Eu sei que você está aí com o horário e eu não quero abusar. Tem um monte de perguntas, mas eu vou deixar para outra situação. Vou responder algumas pessoas na caixinha. Depois eu dou um jeito nisso. Mas, assim, o que eu queria falar para vocês? Primeiro, vai ficar gravado assim. É importante vocês escreverem surtos aqui nos comentários para se inscreverem nos grupos do WhatsApp, inclusive, para lá a gente vai estar colocando. Tem a playlist das reprises na descrição do grupo, mas vai demorar um pouquinho para a gente subir essa daqui, mas vai subir logo mais a reprise para vocês. Essa live aqui é uma live de esquenta para a série dos surtos maternos, que vai começar na semana que vem, no dia 2, vai durar até o dia 9 de outubro. Nessa série eu vou estar aprofundando muito mais do que está sendo dito aqui. E se você tem interesse em cortar esse tipo de educação que educa através do medo, através da punição, que gera afastamento, desconexão dos nossos filhos, que faz com que eles parem de confiar na gente, se você quer aprender um caminho para poder criar um vínculo amoroso, seguro com seus filhos, se você quer aprender a ser porto seguro dos seus filhos, que é que eles não se isolem no quarto lá na frente, ou que eles não entrem nessa rebeldia que não é natural, que é uma resposta de uma indignação de eu não vou mais aceitar ser impedido de ser quem eu sou, entendeu? É um grito da criança e do adolescente falando assim, não, eu mereço ser respeitado por quem eu sou, eu quero ser aceito e amado como eu sou. Só que serve para filhos também? Serve, porque você vai poder olhar para sua infância e poder, de repente, dialogar desde um outro lugar. Vamos saber. Convida a tua mãe para vir para os surtos. É para filho de qualquer idade, para você entender sua infância, para você entender os seus filhos pequenos. A gente tem que aprender a entender o que está por trás do comportamento dos nossos filhos, antes de querer simplesmente corrigir, consertar, controlar aquilo que está incomodando. Vocês vão aprender a olhar cada conflito e cada comportamento desafiador como um presente para vocês. Porque vão ser sinais, pistas de onde está doendo dentro de você. Qual é o trauma que você teve na tua infância que está te impedindo de olhar para o teu filho com essa confiança, de aceitar ele como ele é, entender que ele está dando o melhor dele e que se ele está surtando com você, é porque tem alguma coisa por trás e que você tem que olhar para isso com humildade, inclusive
reconhecendo onde eu participei. E não é um julgamento, não é uma coisa para vocês se sentirem mal. É simplesmente um desejo que eu tenho muito grande de fazer vocês transformarem essa culpa que pode estar surgindo em combustível. Nessa bússola, opa, tô indo pro caminho errado. Porque se a pessoa que saiu através de mim, mas que não é minha, né? Mas que veio através de mim, confiando que eu poderia ser o tutor dela, a tutora dela, tá nesse estado de nervoso comigo, tá irritado nesse ponto, ou sei lá, tá fazendo alguma coisa que me incomoda tanto, o que será que tá acontecendo? O que será que eu tenho que fazer para fazê-la se sentir melhor, gente? Esse é o ponto. Sempre, sempre eu busco uma forma de melhorar o bem-estar do meu filho, porque eu entendo que qualquer comportamento inadequado, incômodo, pode ser um sinal de que ele está passando mal e que ele precisa de apoio, porque eu sou o ser que ele mais confia, a pessoa mais importante para ele, eu como pai ou mãe, entendeu? Jamais eu preciso de resultados, eu preciso arrancar ele do quarto, ele tem que lavar essa louça, ele tem que tomar esse banho, ele tem que fazer... Não! Por que ele está resistindo? Tá? Se você quer aprender a se tornar essa mãe ou esse pai consciente, que olha com muito mais confiança para esses filhos, fazendo esse caminho de buscar o que a sua correspondência, a sua responsabilidade, e com essa humildade, com certeza, com essa possibilidade de crescer e aprender a amar mais e melhor, vem para os surtos maternos. E para live seguinte, rapidinho, que vai ser na sexta-feira, sobre como lidar com as temidas birras, com a doutora Priscila Xavier, tá? Às 10 da manhã de Brasília. Vai ser aqui também no canal. Fala, a Pri vai trazer informações lindíssimas. Tem uma pessoa aí que trouxe muita dor na fala dela, sabe, Mar? E eu quero trazer só assim, o início é dor mesmo, mas se dê essa oportunidade, faça os surtos maternos. A Clis, eu acho que trouxe aí, né? Que a gente está criando monstrinhos egocêntricos. Então, é tanta dor ali nessa pessoa que ela não consegue falar sobre amor, sobre generosidade. É tanta desconexão com esse ser essencial. E eu entendo porque provavelmente foi toda a violência que ela sofreu na infância dela que fez ela ficar tão dura, né? Achando que dar amor cria monstros. E então a gente precisa trazer isso. Hoje a gente tem um estudo belíssimo, Maíra. Eu vou te mandar esse estudo, que é um estudo dos mais respaldados pela ciência, que é uma revisão sistemática, tá? E a Pri vai trazer isso maravilhosamente bem, que ela está sempre dentro do berço da ciência, ela faz tudo. Então é uma revisão sistemática com meta-análise, trazendo que a educação tradicional aumenta a chance em 1.500% de suicídio na adolescência e vida adulta. Então, quando a gente traz um dado desse dentro da ciência tão poderoso, a educação tradicional aumenta em 1.500% a chance de o seu adolescente e o seu filho vai se tornar adulto um dia suicidar. Então, não há motivos mais para achar que dar amor, ser generosa, estar acompanhando o filho é criar monstrinhos egocêntricos. Maravilhoso, Chuchu. Essa fala... Isso, todos maternos, Clis! Você tem essa chance, mais uma chance que apareceu aí no seu Instagram. Exato. Essa pessoa, né, que falou dessa forma, julgando as crianças, né? Assim, entendam, esse julgamento que você faz com as crianças é a forma como você foi vista. Lá na passada. Você foi vista como um monstrinho egocêntrico, você viu julgando as crianças ao seu redor como monstrinhos egocêntricos. E você ficou invisível nessa história, porque essa pessoa que te julgava dessa forma, essas pessoas que te julgavam, não entendiam de natureza humana. Não entendiam que aquilo que você estava fazendo, muitas vezes, Maíra é terrível, nossa, que absurdo. O que eu fazia? Você bebia água da privada. Claro, eu estava explorando o ambiente. A porta estava aberta. Eu era inocente, eu não era uma pessoa terrível. Eu estava simplesmente sem alguém me acompanhando e sem entender que aquilo era natural, era esperado, entendeu? E aí, se eu compro a ideia de que eu sou terrível, eu cresço achando que qualquer criança que explora o ambiente é terrível. Se deixar sozinha, ele vai fazer? Vai aprontar. Eu repito aquilo, porque eu não reviso, porque eu não sou capaz ainda de olhar para aquilo e falar assim, não, quem estava despreparado ou inconsciente era esse adulto. Eu não tinha nada de errado. Eu era só uma criança, solta no ambiente. Entendeu? Então, assim, prestem atenção nas falas que vocês têm, porque elas também são pistas. Elas falam sobre você. Elas falam muito, né? As nossas falas falam muito sobre nós. A gente tem um discurso de ódio, gente. A gente recebeu isso na nossa infância de alguma forma, essa informação, tá? E mais uma coisa importante aqui. Todos vocês que na nossa fala, na minha fala da Maíra, que acompanha já a gente e que às vezes dá o coração dispara, né? Todas as vezes que isso acontecer, durante a live, se abracem.
né? Acolham essa emoção de vocês. Porque o nosso conteúdo vai gatilhar vocês. Não tem como, né? E a gente pode, em vez de entrar nesse gatilho, ir para um lugar de dor profunda, a gente sabe, eu preciso desse abraço, eu preciso me abraçar. O nosso corpo não sabe quando ele está fazendo um autoabraço e quando ele está sendo abraçado. Ele libera ocitocina da mesma forma, né? Falei ou não falei que essa mulher é incrível, gente? Ó, quem não segue ainda, Você, né, doutora... Má? Você que é incrível! @Juliana Franco, pediatra. Tá? Sigam essa mulher linda, maravilhosa. Quem puder, inclusive, fazer a formação na escola, tiver interesse em educadora parental, super recomendo o trabalho da Escola da Educação Positiva. Mas, enfim, obrigada, querida. E beijo, sexta-feira. beijo, beijo. Beijo, Puder... pessoal. Obrigada, viu? Obrigada Isso. pelo carinho que vocês mandaram aí. Isso. Entrem no grupo para vocês pegarem depois o link da reprise, tá bom? E vejam o vídeo que eu postei hoje, que apesar de estar sem legenda, ele tá lá para vocês, nossa, viralizarem ele, pelo amor de Deus, porque ele é uma informação que pode salvar muitas vidas, tá bom? É isso, obrigada. Beijo. Tchau. Valeu.